Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus. Olá, Igreja de Deus, Igreja gloriosa, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa. Nós não éramos povo, né? Mas viemos ser, nos fomos adotados na família de Deus, né? E viemos ser chamados povo de Deus. Como estava escrito nas Escrituras, na lei e nos profetas, chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amada aqueles que não eram amados, né? Então, nós hoje somos povo de Deus, né? Nós somos filhos por adoção. Que maravilha, né, meu amado? Filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso, meu amado? Somos filhos de Deus, o Criador dos céus e da terra, né? Então, meus amados, hoje a gente vai tratar de um assunto que talvez seja o assunto principal hoje, né? No meu canal, né? De debate, né? Quando colocam as suas opiniões aí, né? Quando o povo coloca as suas opiniões no rodapé dos vídeos, me chamando de falso profeta, né? Ficam me chamando de falso profeta, né? E só não me chamam de santo, mais de qualquer outra coisa eles me chamam, né? Mas eu entendo, tá certo? Eu entendo por quê? Porque o sistema denominacional do século XXI hoje, católico, romano, protestante, evangélico, neopentecostal e pentecostal, cauterizou a mente, né, das pessoas que estão dentro dessas denominações, e as pessoas não conseguem discernir, ver, né, e aceitar a palavra do Senhor. Ora, a Bíblia diz que a própria Bíblia diz que ela é a única regra de fé e doutrina, né? É lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? A palavra de Deus é que deve clarear a minha mente, a minha vida, o meu coração, né? Deve ser uma bússola, né, nessa terra, né? Que me dá a direção para eu seguir rumo a Canaã celestial, né? Rumo ao paraíso. Porém, muitos não têm seguido, né, a palavra de Deus, mesmo estando dentro dentro das denominações, né, já ter aceitado Jesus, mas a plataforma que eles vivem da fé deles, né, quem está dentro das denominações templárias, é uma plataforma que não é segura, não é, fundamentado, né, na rocha, né, verdadeira. Então, irmão Moisés, não diga isso. É verdade, meu irmão. Eu sei que é complicado, tá certo? É complicado, mas deve ser falado, tá certo? Né? E o principal tema é a volta de Jesus, né? Muitos creem hoje, no século XXI, que Jesus voltará, né? Literalmente, né? Como os Adventistas do sétimo dia diz, literalmente, visivelmente e audivelmente, será o maior acontecimento dos séculos, a volta de Jesus a esta terra com poder e grande glória. Aí se baseia em quê? Mateus 24, né? Que Jesus disse que aos discípulos, aos galileus, né? Do século I, do primeiro século, né? E ele cumpriu no ano 70 essa promessa, né? Lembrando que todos os livros do Novo Testamento foi escrito antes do ano 70, inclusive o livro do Apocalipse, tá certo? Aí Jesus prometeu que voltaria, né? Disse: quando vires o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, né? O Filho do Homem era Jesus Cristo mesmo, né? Ele estava falando dele mesmo, tá certo? E ele prometeu e ele cumpriu, veio em juízo, vindo nas nuvens do céu. Toda vez quando a gente vê, né, o Senhor falando de juízo para a nação de Israel ou para as outras nações, ele sempre usava, né, na maioria das vezes ele usava a expressão vir nas nuvens do céu, tá certo? Então essa expressão linguística, né, escriturística das escrituras, né, sempre enfatizava, sempre procurava dar a entender
que, que o Senhor estava vindo de alguma forma em juízo, ou seja, ou contra Israel ou contra as outras nações. Tá entendendo? Ele veio em juízo contra o Egito, ele veio nas nuvens do céu. Aí ele veio literalmente nas nuvens do céu? Não, ele veio em juízo. Aí ele veio em juízo contra Israel, contra a Babilônia, né? Nas nuvens do céu. Aí ele veio literalmente? Não, veio em juízo, meu amado. Tá certo? Então, essa expressão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, nas nuvens do céu, o Senhor está enfatizando em juízo, tá certo? Ele não está enfatizando uma vinda literal, tá certo? Ele mesmo vindo, né, nas nuvens do céu. Só que a ortodoxia cristã, hoje, né, do século XXI, né, o sistema denominacional templário, ele procura ensinar que Jesus vai voltar a esta terra, né? Se você não falar que Jesus vai voltar, e diz, uma irmã escreveu, ou irmão, não lembro agora, no rodapé do vídeo, disse: Irmão Moisés, você está contra a principal doutrina da igreja. Meu amado, eu não estou contra a principal doutrina da igreja do século I, tá certo? Que era a volta de Jesus, tá certo? Então Jesus prometeu que ia voltar, tá certo? Não literalmente, não visivelmente, tá certo? Mas ele prometeu, primeiro ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, né? Em espírito, tá certo? E depois ele prometeu que ele viria em juízo, tá certo? Primeiro em espírito, não só para a igreja primitiva, mas para todos os séculos, né? Hoje o Espírito de Cristo vive em nós, né? Nós percebemos isso, nós temos a certeza disso, porque ele vive conosco e habita em nós, tá certo? Então, o fundamento que está as denominações baseada, né, no século XXI, crendo numa suposta vinda de Jesus a esta terra, e esse Jesus nunca vem, porque ele não prometeu. O Senhor, meu amado, quando ele promete, ele cumpre, tá certo? Aí, aí Jesus não prometeu, como é que ele vai voltar se ele não prometeu? Tá certo? Ele prometeu, o que ele prometeu em Mateus 24, ele cumpriu no ano 70. Vim em juízo, ele veio em juízo para o povo de Israel. Cumprimento da lei dos profetas, né? Que ele voltaria, tá certo? Então quando Jesus estava já não podendo mais estar aqui nesta terra, ele ia ascendendo ao céu. Os discípulos, né? Porque o Senhor Jesus, ó, disse, esperai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí Jesus ascendendo ao céu, e os galileus, os discípulos, não olhando para o céu, e até uma nuvem cobrir Jesus Cristo, né? E apareceu supostamente dois anjos lá, vestidos de branco, dois varões, né? Eu creio que seja anjo, e eu creio que você também crê que seja anjo. E disse: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto ao céu, voltará do mesmo jeito como viste subir. Jesus está prometendo aí, meu amado, uma vinda literal. Jesus está prometendo voltar em nossos dias. Não, meu amado, não está não. Por quê? Porque esses anjos, eles falaram de acordo, né, com com a linguagem que os galileus, que os discípulos entendiam. Tá certo? A linguagem escriturística, a linguagem de falar daquele tempo não era igual a de hoje não, meu amado, da ocidental não. Tá entendendo? Então, meu amado, e outra coisa, não podemos criar uma doutrina com um verso só, meu amado. Não podemos. Tá vendo? Aí pegam Atos capítulo 1, verso 9, ou é verso 11, se eu não me engano, né? Que fala que Jesus, que os dois anjos lá prometeu a volta de Jesus literal, né? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, voltará do mesmo jeito como viste subir. Aí de ó, tá vendo? Ele prometeu, foi prometido que Jesus ia voltar
literalmente. Você vê que está acrescentando algo à palavra do Senhor? Está entendendo? Não foi essa a promessa, meu amado, para nossos dias. Não tem promessa da volta de Jesus para nossos dias. Alguém pode dizer assim, mas irmão Moisés, então se não tem promessa, porque Paulo disse que o Senhor Jesus vai vir para aqueles que o aguardam para a salvação. Sim, meu amado. Aqueles que estavam vivendo até o ano 70, estavam, e principalmente o apóstolo Paulo também, né? Estavam esperando para a salvação. Você está entendendo? Nós não, depois do ano 70. Cristo já está conosco, meu amado. A salvação está garantida, meu amado. Tá certo? O Espírito Santo era o penhor, tá certo? Da salvação, né? Era um penhor. Hoje não, o Espírito Santo já não é mais o penhor. Ele já está, a salvação já está conosco, meu amado. Tá certo? Cristo é a salvação. Jesus é a salvação. Eu estou convosco até a consumação dos séculos, né? Jesus sempre estará conosco. O Espírito, ele não findou no ano 70 por ocasião da vinda de Cristo em juízo. Ele continua, ele vive em mim e ele vive em você. Certo? Então o Senhor disse, né? É interessante que existem vários e vários textos na Bíblia, mas eu vou citar pelo menos dois principais, né? Que enfatiza que Jesus não vai voltar mais a esta terra. Tá certo? E esses dois varões que apareceu quando Jesus estava ascendendo ao céu, eles não estavam, né, negando a palavra do Senhor. Pelo contrário, ele estava se referindo à vinda em juízo. Tá entendendo? Aí Jesus disse, ó, mais um pouco e não me verão, e o mundo não me verá mais. A palavra mundo aí é cosmos, tá certo? Tá falando o globo, o mundo mesmo que ele criou, tá certo? Não veriam mais ele, o mundo que ele criou, os habitantes que estariam nesse mundo, não veriam mais Jesus. Mais um pouco e o mundo não me verão mais. Mas vós me vereis. Tá entendendo? Ele mesmo disse, porque eu não vos deixarão, eu não vos deixarei órfãos, né? Está escrito em João 14, tá certo? Que ele disse que o mundo não veria ele mais, meu amado. O mundo viu Jesus literalmente quando ele andou aqui nessa terra. Tem um registro histórico aqui nessa terra, tá certo? Mas depois que ele cumprisse o papel, né? O plano da salvação aqui nessa terra, né? E que ele ascendesse ao céu, o mundo não ia ver mais Jesus. Literalmente. Mas vós me vereis. Esse vereis mas vós percebereis. Porque eu estarei convosco e habitarei em vós. Como é que o Senhor habitaria em nós? Por meio do seu Espírito. Tá entendendo? O Espírito de Cristo, meu amado. Não o Espírito... Aqui a gente vai quebrar, né? Dois ensinamentos, né? Que são principais hoje, meu amado. Duas doutrinas principais. Como eu disse, né? Um irmão disse assim, irmão Moisés, você está acabando com a esperança da principal doutrina da igreja. Eu vou ajeitar mais o que a irmã disse, né? Ou o irmão disse, né? Não é a principal doutrina só ela. Existem duas principais doutrinas hoje que são falsas doutrinas, meu amado. Não tem apoio na palavra de Deus. Tá certo? É baseada na tradição, não na palavra do Senhor. Tá certo? Então, a primeira é a vinda de Jesus, literalmente, visivelmente e audivelmente a essa terra. Não tem base bíblica, embora pegue a Bíblia, né? É bíblico. Está na Bíblia, tá entendendo? Mas Jesus não prometeu, meu amado, que ia voltar literalmente. E a segunda é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, que é a principal doutrina da denominação católica romana, ela está também nas suas filhas protestante e evangélica. É a principal doutrina, meu amado. Tá certo? Então a principal não é a volta de Jesus. Tá certo? A principal é a doutrina da Trindade, da onde deriva todas as outras doutrinas. Tá certo? Pois que a mãe e suas filhas. Eu estou
falando isso espiritual, trazendo para os nossos dias, trazendo para o entendimento dos nossos dias. Está entendendo, meu amado? Então, meu amado, não existe trindade, não existe três pessoas, existe só duas lá no princípio, no Gênesis, né? Somente o Pai e o Filho estavam lá na criação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, meu amado. É uma terceira personalidade. Tá entendendo? Existem três personalidades, mas não três pessoas, meu amado. Personalidade é diferente de pessoas, tá certo? Então, desde o céu, meu amado, antes mesmo de o mundo ser criado, o Pai gerou o Filho antes da fundação do mundo. Jesus é filho por geração. Os anjos é filho por criação. Nós somos filhos por adoção. Tá certo? Então, o único filho gerado de Deus veio a esse mundo. Papai do céu ficou com os bolsos vazios, meu amado. Ele deu o dom mais precioso do céu, que foi o seu único filho, tá certo? Para morrer por mim e por você. E ressuscitou para a nossa justificação. Tá certo? E prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Cristo, o Espírito, Cristo em Espírito, né? Tá certo? Então, meu amado, quando o Senhor disse, né? O mundo não me verão mais. Por mais um pouquinho de tempo, eu vou deixar essa terra, eu vou ser crucificado, vou ressuscitar e eu vou para o céu. E o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, ou percebereis. A palavra vereis, meu amado, né? É perceber. Quando o Senhor Jesus disse, verão vindo nas nuvens do céu, até aqueles que transpassaram o Senhor, né? Que estava se referindo não só a ser morto na cruz, ser transpassado por uma lança, mas também é transpassado no sentido de passariam por cima da palavra do Senhor, tá certo? Por causa das tradições, esses me verão, né? Esses me verão ou perceberão quando eu vim, e agora a gente pode dizer no ano 70, né? Porque não sabia o dia ou a hora, hoje a gente sabe porque aconteceu, tá certo? Então, Jesus está se referindo à sua vinda em juízo, tá certo? Ver é perceber. Jesus não está dizendo, ó, eles me verão literalmente eu voltando. Não prometeu não, meu amado, isso não. São textos que pegam, distorcem da Bíblia para enfatizar uma vinda que nunca vai acontecer, meu amado. Tá certo? Então o Senhor disse, né? Mais um pouquinho de tempo e não me verão mais. Tá certo? Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e habitarei em vós. E quando foi que isso aconteceu? No Pentecoste. No Pentecoste Cristo veio, tá certo? Em espírito, tá certo? Ele acendeu o céu e no Pentecoste ele atirou para a terra a sua terceira pessoa, sua terceira personalidade, a sua segunda personalidade, mesmo, né? Na verdade, tá certo? Da divindade, né? Que é o Espírito Santo, que é o Espírito dele mesmo. É ele mesmo, Jesus voltando em Espírito. Jesus, meu amado, ele está trabalhando em duas frentes, tá certo? Como ministro. Ele é ministro no santuário celestial do céu, tá certo? E ele é ministro também em nossos corações, tá certo? Enquanto ele está ministrando no céu, ele também é ministro em nossos corações. Enquanto ele está no céu, ele também está conosco em espírito. Ele está trabalhando em duas frentes. O Espírito Santo está convencendo o mundo. Jesus está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eita! Esse texto agora, meu amado, é mais uma confirmação que Jesus disse que o mundo não veria mais ele. Vamos entender de novo? Vamos entender? João capítulo 16. Quando ele vier falando do Espírito Santo, falando dele mesmo, da terceira personalidade da divindade, né? E do seu segundo eu, tá certo? O Espírito Santo é o segundo eu de Cristo,
é Cristo em espírito, tá certo? É o espírito do Pai e o espírito do Filho, né? Então, meu amado, quando ele vier falando do Espírito Santo, falando dele mesmo, da personalidade dele, da, da, da terceira personalidade da divindade, né? Ele disse, quando ele vier, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele disse, do pecado, porque não crê em mim. Essa é a maior dificuldade hoje, meu amado. Assim, os judeus não criam que Jesus era o Messias. Mesmo assim, hoje, meu amado, indiretamente ou diretamente, as religiões hoje, as religiões desse cristianismo hoje, secularizado, paganizado, que pegaram elementos da lei de Moisés, trouxeram para o cristianismo, que pegaram o paganismo e trouxeram para o cristianismo, como a doutrina da Trindade é pagã, tá certo? E mitológica, não tem apoio na palavra de Deus. Os líderes religiosos sabem disso, meu amado, né? Ted Wilson, presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ele me deixou claro. Podemos mostrar a doutrina da Trindade pela Bíblia? Ele disse não, mas cremos pela fé. Quer dizer, eu tenho que crer cegamente, né? Não está lá, é um mistério. É um mistério da Igreja Católica Romana, que pendura entre os Adventistas hoje do Sétimo Dia, entre a Assembleia de Deus Universal, Brasil para Cristo, aí vai. É praticamente 99%. É um mistério. Você tem que crer sem ter base bíblica. A doutrina da Trindade, né? Aí, né? Aí Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. Não crê, meu amado. Os cristãos hoje, supostos cristãos desse sistema denominacional templário hoje do século XXI, não creem verdadeiramente no Filho de Deus, meu amado. Não creem. A doutrina da Trindade destruiu a verdadeira crença, a plataforma verdadeira, o fundamento verdadeiro, que é a rocha, que é Jesus. Tá entendendo? Aí Jesus disse, do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo ia convencer, está convencendo a mim e a você cada dia mais, né? O mundo, né? Agora quando a gente está falando das pessoas, né? O Espírito Cristo está andando, meu amado, por essa... É uma linguagem de palavra, tá certo? Está andando por aqui, por esse mundo, convencendo o homem do pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Não vive comigo, me rejeitam. Dizem que quem está no coração deles é uma terceira pessoa da Trindade. Eu disse que era eu e que era o Pai. Eu vinha para ele fazer morada neles. E neles mesmo, a sua mente sentaria no trono dos seus corações. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Foi essa a promessa. E que ele cumpriu. Tá entendendo? Então, meu amado, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, eita, e agora? Agora vai pegar. Agora vai pegar, porque é mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo. O que ele disse? Do pecado, da justiça, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Está lembrado que o Senhor Jesus disse no capítulo 14 que o mundo não ia ver mais ele? Mas vós me vereis ou percebereis? O mundo, Jesus, mais uma vez, meu amado. 2 testemunhos, estou dando, por a boca de 2 testemunhos, toda a boca, né? Ficaria calada, tá certo? Mais outra testemunha de Jesus Cristo, tá certo? Ele mesmo disse, eu e o Pai damos testemunho, nosso testemunho é verdadeiro. Ele disse, olha, porque eu vou do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais, meu amado. O mundo não vai ver mais Jesus literalmente não, meu amado. Não tem promessa na Bíblia para que as pessoas vejam Jesus literalmente ou espiritualmente voltando nas nuvens do céu, meu amado. E os mortos em Cristo ressuscitando, né? Não tem, meu amado.
Cumpriu-se no ano 70. Aí um irmão ou foi irmã me disse assim: irmão Moisés, como é que Jesus já voltou? Como é que Jesus já voltou se os mortos não ressuscitaram? Quem foi que disse que os mortos não ressuscitaram e que os mortos não estão ressuscitando, meu amado? Quem foi que disse a você? O problema é que cauterizaram a sua mente de tal forma, meu amado, com esse sistema denominacional temporário do século XXI, tá certo? Com a ideia que tinha que haver ressurreição dos corpos, mas Jesus não prometeu ressurreição dos corpos. Ele prometeu ressurreição dos mortos. Tá entendendo? Mas a ressurreição dos mortos está atrelada na sua mente à ideia de ressurreição dos corpos. Quem disse que tem que os corpos ressuscitar? É os mortos ressuscitariam. E isso aconteceu no ano 70. Aqueles que estavam vivendo, né, que estavam presos ao Hades, ressuscitaram, meu amado. Tá certo? E à medida que depois do ano 70, da volta de Jesus, né, em juízo, aqueles que descem à sepultura recebem corpos transformados e vão para o paraíso. Não é essa a promessa? Qual é a promessa? É de nós irmos para o paraíso. Foi isso que Jesus prometeu ao ladrão da cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reino é diferente de paraíso. Qual foi a resposta do Senhor? Te prometo hoje que estarás comigo no paraíso. Quando? No ano 70, ele foi para o paraíso. Não estaria no reino, porque o reino é vejam, nós estamos vivendo o reino. Tá entendendo? Mas o ladrão da cruz não. Por quê? Porque ele foi direto para o paraíso. Nós vamos para o paraíso. Ele foi direto para o paraíso quando Jesus veio no ano 70, em juízo. Cumprindo a profecia de Daniel também, capítulo 12. Muitos no pó da terra ressuscitarão. Muitos, não todos. Só aqueles que estavam dormindo em Cristo, né? Ressuscitaram. Tá certo? Ressuscitaram. Um para a vida eterna e outro para desprezo e horror eterno. Cumprindo Daniel capítulo 12, né? Está lá escrito, capítulo 12, verso 1. Que nos últimos dias, né? Muitos ressuscitariam. Uns para a vida eterna, do pó da terra, e outro para desprezo e horror eterno. E à medida que a igreja ia descer na sepultura, tá certo? Então, quando Jesus prometeu que voltaria, né, que era uma vinda em juízo, tá certo? E cumpriu-se no ano 70, quando ele veio e destruiu Jerusalém, né? Quando ele veio, quem não está, porque a Bíblia diz o quê? Todo olho o verá, ou seja, verá, perceberá no original. Tá entendendo? Então, essa percepção tiveram todos aqueles que estavam vivendo que estavam vivendo na Ásia, distante de Jerusalém. Quando eles ouviram dizer, olha, Jerusalém está sendo destruída por Deus. Tá entendendo? E também por Tito, né? Que foi um instrumento de Deus para punir Jerusalém. Tá entendendo? Então, tanto Deus fez dos seus anjos labareda do fogo, como Tito veio e destruiu Jerusalém. Houve um conjunto aí, né? Deus usou Tito como instrumento, mas Tito não estava querendo destruir o templo, né? Ele achava o templo maravilhoso, ele não queria destruir o templo, né? Ele ficou encantado com a beleza do templo. Mas aí Deus mandou anjos com labareda de fogo, né? Ele usou os soldados romanos para lançar uma flecha, de repente uma flecha veio o templo, que começou a queimar o templo. Deus estava ali entrando em juízo com a nação de Israel. Ele prometeu, eu voltaria outra vez. E ele cumpriu, porque a vinda era em juízo, meu amado. Não literalmente, visivelmente e audivelmente. Tá certo? Então, meu amado, foi prometido pelo Senhor que o mundo do pecado, porque não crê em mim. João capítulo 16, né? Do juízo, porque vou para o Pai e não me verão mais. Não me verão mais. Não me verão mais. Vou repetir mais outra vez, tá certo? Não me verão mais.
Será que você não consegue ver, meu amado, nas escrituras que o Senhor disse que o mundo não veria mais Jesus? Literalmente, visivelmente e audivelmente? Está entendendo? Mas vós me vereis ou percebereis. Está entendendo? Tanto no sentido de, na questão dos discípulos galileus do primeiro século, né, que perceberiam Jesus vindo em juízo, mas aí no texto aí, né, o contexto, para não fugir do contexto, está se referindo à vinda de Cristo no Pentecoste, tá certo? A vinda do Espírito Santo, do seu segundo eu, da terceira personalidade da divindade no Pentecoste. Tá entendendo? Então, porque eu estarei convosco e habitarei em vós. Louvado seja Deus, glória a Deus, né? Porque quem é que vive em mim? O Espírito de Cristo, não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade. Tá entendendo, meu amado? Você está vendo, meu amado, que esse cristianismo do século XXI não está fundamentado na palavra de Deus verdadeiramente, textualmente, cronologicamente, escrituristicamente? A base da plataforma, tá certo? O fundamento do cristianismo do século XXI não é a Bíblia não, meu amado. Não é a palavra de Deus. Embora use a palavra de Deus. É a tradição. É a ortodoxia. É o assim diz o padre ou assim diz os pastores. É o curso de teologia e não a palavra do Senhor. Tá certo? Tá certo, meu amado? Você entendeu, meu amado? Jesus prometeu, ele disse, olha, eu estou quase partindo daqui. Eu vou ser levado à cruz do Calvário. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Eu vou passar mais 40 dias aqui na terra e vou ascender ao céu. Mas o mundo não me verão mais. O mundo não me verão mais. Tá certo? Aí outra vez ele disse, olha, do juízo porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Não me verão mais. Quantas vezes eu vou ter que repetir, meu amado? Porque as pessoas leem a Bíblia, mas não usam a Bíblia. Bota a Bíblia debaixo do braço, feito um desodorante, mas não aceita a palavra do Senhor. Por quê? Porque a mente está cauterizada com o sistema denominacional templário. Está entendendo? Um grande abraço para você, meu amado. Tá certo? Então, hoje já estamos vivendo os novos céus e a nova terra, aonde habita justiça. Os novos céus e a nova terra, meu amado, que o Senhor falou, não era uma transformação dessa terra não, porque a Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, de geração vem, geração vai, a terra permanece para sempre, meu amado. A terra foi feita para ser habitada. Nós estamos vivendo nessa terra, né, ainda no corpo adâmico, é por isso que há sofrimento. Outra pessoa também indagou nos comentários, né? Se já estão vivendo novos céus, nova terra, então por que há tanto sofrimento, por que tanta dor, quanto prano, quanto choro, né? Que o Senhor disse, enxugarei do seu rosto todo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, tá certo? Enxugar do rosto. Tá vendo? Tudo a Bíblia explica, meu amado. Tudo a Bíblia explica, né? Então, mas o que não explica como deveria ser explicado é as denominações, seja ela católica, romana, protestante ou evangélica. Então, meu amado, ainda existe dor nesse mundo e vai continuar existindo, porque o mundo não será destruído, meu amado. É certo? Ele continuará. Tá certo? Geração vem, geração vai. A terra permanece para sempre. E o evangelho da graça também é eterno. O evangelho eterno permanece para sempre. Uns aceitam a Jesus, outros rejeitam como único meio de salvação. Não há salvação em nenhum outro, senão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí é o Moisés que é o falso profeta, é? Eu sou falso profeta e ensino a Bíblia verdadeiramente como deve ser ensinada. Os cristãos, os pastores e padres, que mais tarde Martinho Lutero disse, os pastores são a boca de Deus. A boca de Deus, a boca da tradição, meu amado, porque ensina a tradição, a ortodoxia, o que aprendeu no curso de teologia. Aí são como papagaios repetidores, mas não o que a Bíblia ensina, o que a palavra do Senhor ensina.
à lei e ao testemunho. Se não falar dessa forma, jamais verão a alva. Tudo que estava escrito na lei e nos profetas se cumpriram, tá certo? E quando se tange na questão, né, de descermos à sepultura, recebemos novos corpos, automaticamente irmos para o céu, meu amado, está se cumprindo, meu amado. Não é preciso você ver, não. Eu creio, meu amado. Quando eu descer à sepultura, automaticamente, né, eu vou receber um corpo glorificado e vou para o paraíso. É a promessa. Te prometo hoje que estarás comigo no paraíso. Foi essa promessa ao ladrão, ao bom ladrão, entre aspas, né? Tá entendendo? Paraíso, meu amado. Então não existe, finalizando, não existe promessa de uma vinda literal a esta terra. Jesus já está conosco, meu amado. Tá certo? Ou Cristo está com você, ou Cristo não está. Tá certo? Então quando é dito, venham sem demora, no livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 64 a 68. 2 anos antes do ano 70. Né? Como o livro de Hebreus também, né? Aí Jesus disse, venham sem demora, né? E comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Né? Então, Maranata, o Senhor logo vem. Original, né? Aí é usado hoje, Maranata, o Senhor logo vem. E o povo fica olhando para o céu, esperando Jesus que não vai voltar, meu amado. Porque não tem promessa para ele voltar. Ele não prometeu. Então, se ele não prometeu, não tem a obrigação de cumprir nada, meu amado. Quem prometeu foi o sistema denominacional. Uma vida literal, né? Assim como vocês estão vendo essa garrafa aqui, ó. Jesus voltando, uma vida literal. Não, meu amado. As promessas eram pactual. Se cumpriu até o ano 70. Tá certo? Então, Cristo está comigo e está com você, né? Aí, sentado no trono do nosso coração, da nossa mente. Mas alguns, meu amado, quem é que está sentado no trono do coração? Uma terceira pessoa da Trindade. Quem está comigo é Jesus ou uma terceira pessoa da Trindade? Tá entendendo? A doutrina da Trindade, ela destrói a personalidade do Pai e do Filho. Ela destrói, ela derruba, meu amado. O objetivo da doutrina da Trindade é destruir o próprio Deus. Ela destrona Deus do trono. Ela acaba com a personalidade do pai e do filho. O filho já não é mais filho e o pai já não é mais pai. É uma outra doutrina. É uma outra plataforma que não é a palavra de Deus. Está entendendo? O objetivo da doutrina da Trindade é destruir ou tomar o lugar de Deus. É o plano que Lúcifer no céu queria fazer, meu amado. E ele está fazendo hoje dentro das denominações católica, romana, protestante e evangélica. Por meio da doutrina da Trindade, ele está destruindo a verdade que Jesus é o único Filho de Deus gerado antes da fundação do mundo. Está entendendo? Jesus é o único Filho gerado antes da fundação do mundo. Jesus é filho por geração. E não é no ventre de Maria não, viu? Porque os Adventistas do sétimo dia hoje diz, né, que é a partir do ventre de Maria. Por quê? Porque eles adotaram também a doutrina da Trindade. Desde o céu ele foi gerado, em tempos não contáveis. Tá certo? E ele veio a esse mundo e foi gerado pela segunda vez no ventre de Maria. Tá certo? Então, meu amado, Cristo é filho por geração. Nós os anjos por criação e nós por adoção. Tá bom? Então, Jesus prometeu, as promessas que o Senhor prometeu, ele cumpriu e na questão do seu Espírito, ele tem cumprido. Tá certo? O Espírito de Cristo vive em mim. O Espírito de Deus é que me capacita para que eu possa, tá certo? Levar essa mensagem que não é fácil em meio a um cristianismo corrompido do século XXI. Dar sua cara a tapa aqui. Mostrar biblicamente que Jesus prometeu que o mundo não ia ver mais ele, literalmente. Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, estarei em vós.
Ele mesmo disse que aquele que o amasse, que o amasse verdadeiramente, ele voltaria para ele, né? Tanto o Pai, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aquele que me ama e guarda as minhas palavras, os meus mandamentos, os mandamentos aí, meu amado, não é os 10 mandamentos da antiga aliança não, viu? É tudo aquilo que ele ordenou. Tudo que está de acordo com o Evangelho da Graça, com ser novo, uma nova criatura. Está entendendo? Então ele disse, aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai voltaremos e faremos nele morada. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Edifício de Deus, casa de Deus, casa de oração. Tudo somos nós, meu amado. A igreja, não um templo de 4 paredes, de argamassa e cimento. Também nisso aí eles lhe enganaram, meu amado. Tá certo? Então, meu amado, não existe um lugar fixo de adoração. Tá certo? Aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Tá certo? Então, meu amado, lhe enganaram. Esse sistema piramidal templário hoje, seja católico romano, protestante e evangélico, o objetivo deles, meu amado, é destruir o próprio Deus. É destruir o evangelho da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque fosse fissura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Tá bom, meu amado? Que Deus possa ir abençoar. E finalizando, eu repito as palavras de Jesus. E o mundo não me verão mais, literalmente. Mas eu estarei convosco, sempre. Porque eu estarei convosco e eu estarei em vós. Cristo vive em mim e vive em você. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, né? Seja aqui onde você esteja, seja no trabalho, em casa, seja onde quer que você esteja, Cristo está com você. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tá bom, meu amado? Que Deus lhe abençoe. Lembrando que a gente tem um vídeo aí, e eu sempre falo nos meus vídeos do projeto Mensageiro da Esperança. Você quer ajudar o irmão Moisés a levar essa mensagem? Seja um mensageiro da esperança. Abaixo desse vídeo eu vou colocar meu Pix. E se Deus propôs no seu coração de você ajudar, você ajude segundo aquilo que Ele propôs e você propõe em ajudar, tá certo? Sendo um mensageiro da esperança. Ser o mensageiro da esperança, meu amado, é ajudar na proclamação do Evangelho, tá certo? A todo mundo, tá certo? Não para que Jesus volte a essa terra literalmente e visivelmente, porque o Evangelho já foi pregado, né, a toda a criatura debaixo dos céus. Paulo falou isso no livro de Atos dos Apóstolos. E veio o fim no ano 70. Tá certo? Mas para que as pessoas venham conhecer o plano da salvação. Aí uma irmã disse, mas Moisés, irmão Moisés, se já estamos salvos, para que pregar o Evangelho? Opa! O objetivo do Evangelho, meu amado, é libertar a mente do sistema denominacional, que destrói está destruindo o próprio Deus na mente das pessoas. Então, precisamos pregar o Evangelho eterno, meu amado. Porque o Evangelho eterno, ele liberta do cativeiro denominacional. Está entendendo? Cristo me escolheu antes da fundação do mundo, mas eu não conhecia a respeito desse Evangelho. Mas a partir do momento que eu conheci o Evangelho da Graça, aí foi reavivado em mim a verdade de que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Então, meu amado, que história é essa? Que se Cristo já veio, né? E se já estamos, já nascemos salvos, né? Já nascemos com a vida eterna, não precisa ser pregado o Evangelho. Precisa sim, porque o Moisés não conhecia antes esse Evangelho. À medida que ele conheceu, aí ele creu. E aí o Espírito de Cristo veio morar em mim. Está entendendo? O Espírito de Cristo veio fazer morada. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. O presente está garantido da vida eterna.
Mas eu precisava conhecer esse evangelho. É o plano de Deus, meu amado. Esse é o plano da salvação. Quem sou eu para questionar com o oleiro? Eu que sou o vaso. Ele quebra, ele refaz, ele faz o que ele quiser, meu amado. Este é o plano da salvação. Tá bom? Então seja um anjo da esperança. Um mensageiro de Deus. Né? Temos o nosso projeto aí. Você aí pode contribuir. Né? Procure no meu canal aí o vídeo que fala a respeito de ser um mensageiro da esperança. E seja um mensageiro da esperança. E seja um abençoador. Né? É interessante, né? Platão, que não era cristão, era pagão. Platão certa vez disse assim, ó, para crermos em Deus basta olharmos para o céu. Platão disse, olha, é buscando o interesse das outras pessoas que nós encontramos os nossos. É interessante, né, como Deus, de alguma forma, ele se revela, né, a todas as pessoas, meu amado. Tá entendendo? E o cristianismo diz o quê? Aquele que aguar, será aguado. Quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizesse. O Evangelho da Graça diz isso. Mas aí eles mudaram o conduto, o sistema internacional, e agora, para eu dar a Deus, eu preciso dizimar, oferta e dízimo. Tá entendendo? Dar dízimo e oferta. Estou dando a Deus, tá? Não, meu irmão, você está dando uma denominação. Os pastores podres e ricos, as denominações cada vez mais ricas, seja católica, protestante ou evangélica. Todo o ouro da Serra Pelada foi para onde? Foi primeiro para Portugal e depois foi para Roma. Roma é podre de rica, meu amado. Sistema católico romano. E os protestantes evangélicos, suas filhas, a mesma coisa. E você achando que está dando a Deus. Jesus disse claro, meu amado. Você está vendo como o cristianismo do século XXI não é o evangelho da graça, meu amado? Jesus disse, quando fizesse um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quer dar a Deus? Ajude o seu próximo. Tem gente na sua família passando necessidade e você pega seus bens, em vez de ajudar a sua família, você leva para um sistema denominacional templário, católico romano, protestante ou evangélico. Está entendendo? O conduto, meu amado, de ajudar o canal condutor está errado, meu amado. Não é para cá, é para cá, meu amado, é o próximo. Mas o sistema denominacional cauterizou tanto a mente dos que estão dentro dessas denominações que ele não consegue ver Jesus dizendo, ó, filhinho, filhinho, ajuda o seu próximo. Não é pegar os seus bens, né? E dizimar uma denominação, é ajudar o próximo, né? Aí um denominacional pode dizer, a gente faz duas coisas, mas Jesus não pediu as duas coisas, meu amado. Faça só o que ele pediu. Uma coisa que eu digo aqui a todos, tá certo? Faça só aquilo que ele pediu. Ele não lhe pediu mais e nem lhe pediu menos. Ele pediu aquilo que ele pediu. Faça só aquilo que ele pediu. Tá certo? E ele disse, quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Que Deus lhe abençoe cada dia mais. Já abençoou, meu amado. Tá certo? Com toda sorte de bênção. E você, querendo ser um mensageiro da esperança, ajudar para que esse evangelho chegue a todas as pessoas da graça. Então, meu amado, seja um anjo, seja um mensageiro da esperança. Pregando o evangelho verdadeiro. E viu um anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. Faça parte desse movimento de levar a última mensagem de Deus a todas as gerações. Porque assim como essa terra e as pessoas, geração vem e geração vai, e sempre a terra continuará para sempre, mesmo assim o evangelho da graça permanecerá para sempre. Na nossa geração, você pode ser um anjo da esperança, cumprindo essa missão. Em outras gerações, outros ajudarão. E assim vai sucessivamente. E não tem alegria maior, meu amado, de nós levarmos a mensagem de Deus a todas as pessoas. Que Deus lhe abençoe. Seja um anjo da esperança e seja mais do que abençoado como você é em Cristo Jesus. Fui!